Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixa um joinha, né? E se inscreva no canal para vocês receber vídeo diário todos os dias, 19 horas, e minguando até o fim, ok? Nessa noite milenar. Hoje vamos falar sobre transfiguração. Irmão, isso aqui é incrível, né? A hora que vocês entenderem isso aqui, as suas mentes vai se dividir entre o bem e o mal. É simples. Quando você entende as coisas de Deus, tudo se torna simples. Vamos fazer uma leitura bíblica nessa Bíblia significativa, Mateus 17, certo? E vamos acompanhando e vamos comentando no meio do caminho, permitindo uma tradução, né, dentro da realidade física humana, com a palavra da vida, e antes de uma realidade, né, de mortal, por exemplo, de seres mortal. Lembrando de uma coisa, que os nossos corpos são mortal, né? Ele tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. Porém, o nosso espírito, ele permanece para sempre, com Deus, né? Porque não ia dizer com Cristo, porque o Cristo, muitas das vezes, ele determina um tempo de disciplinatório de Deus. Ele é uma disciplina que Deus está aplicando na humanidade, ok? Lembrando que não dê poder a homem, porque esses homens, né, mortais, eles não têm capacidade de governar, porque tudo determina dentro de um espaço de tempo. A vida, ela para ser gozada dentro desse tempo, dentro desse corpo. O que passar disso gera uma falsidade ideológica, porque a realidade, a vida é uma presença viva do corpo, certo? E que muitas vezes ela é falsificada pelo passado e pelo futuro e pelo presente, quando você traz a falsidade para dentro do seu corpo. Mateus 17. A minha Bíblia significativa, o título é A Transfiguração. 6 dias depois, esses 6 dias pode representar 6 milênios, certo? Aqui é Emanuel, certo? Olha para mim essas duas divisões aqui, tá? É muito importante. Aqui, a palavra da vida, o caminho de Emanuel, a pregação de Emanuel, tudo estava com ele antes que ele viera se transfigurar em Jesus. Entende que essa transfiguração já era um preparamento para o sacrifício de Emanuel. Emanuel recebeu Jesus, né, a falsidade humana, e depois foi ao sacrifício. E Jesus veio, né, sendo ele pai desse corpo, mentor desse corpo, e junto ele com o verdadeiro Cristo, né? Muitas das vezes aqui ele estava com o verdadeiro Cristo, dando uma ponta para cá. E aqui que eu falo para vocês que por que Jesus não é, muitas das vezes não é Cristo, por causa dessa imagem que está refletindo aqui. Isso aqui não é um corpo, é uma imagem de um homem. Aqui na Bíblia vai falar filho do homem. Filho do homem, irmão, quer dizer anticristo, quer dizer filho do corpo, a imagem. Você pede um relacionamento social, você não tem relacionamento social. Então esse ato consciente, ele volta a sacrificar Emanuel. E ele desliga. De uma certa forma, né, vamos dizer isso mais para frente, mas de uma certa forma,
esse espírito que liga aqui, que é para ser Cristo aqui, ele tem essas mesmas posturas aqui, só que aqui ele vai dar para a esquerda, responsabilizando um homem comum. Responsabilizando o homem comum. O lado da esquerda sempre é um homem comum. Toda a existência nossa, quando a gente dá a vida para a verdade ou para a falsidade, aqui no lugar de Pedro, o ato consciente, ou a verdade, igual Jesus está ali, ou a verdade ou a mentira vai estar aqui na sua esquerda, porque é relacionamento social. Se é verdade, você vai ter a palavra da vida, você vai estar confessando Emmanuel, certo? Vamos seguir em frente, mas presta atenção, que ao mesmo tempo esse espírito aqui, ó, certo? Ele tem a mesma postura política do que Cristo. Em uma determinada situação, aqui é pai e aqui é filho, certo? Ele está nas mesmas posturas, fazendo as mesmas coisas. Vamos colocar aqui de uma vez para entender o que vai ser essa situação. Pai e filho, certo? Por quê, irmão? Ó, aqui é uma ponta de Deus, tá vendo aqui? Ele formou palavra da vida e palavra da morte aqui para um homem, para um ato comum. Mas aqui, como a gente está falando só de Deus, deixa essa ponta aqui do Espírito de Deus somente para a ciência do bem e do mal. Desse tempo, o corpo verdadeiro de Emmanuel vai se ausentar e Jesus vai tomar o lugar dele na transfiguração. Impressionante, não é? Vamos seguir em frente. 6 dias depois, pode ser 6 milênios, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, o seu irmão, e os conduziu a particular em um alto monte. A formação correta, só lembrando aqui, esse desenho foi o meu menino que desenhou, eu pedi ele para desenhar, é um desenho ilustrativo. Considere o desenho, certo? Para a gente falar sobre isso na visibilidade, que é muito bom para as pessoas que são incrédulos, ok? Tiago, Pedro e João. Na minha Bíblia significativa está invertido, está dizendo Pedro, Tiago e João, mas a formação correta é Tiago, Pedro e João, para dar essas mesmas posturas aqui, ó, vida, corpo e glória, certo? Aqui em determinada situação é essa aqui, é isso aqui que vem representar, certo? Em uma determinada situação, o Pedro vai ficar invertendo com João. O que é um invertendo que eu quero que vocês entendam? Por exemplo, o que é uma inversão? Tá vendo essa situação aqui? Emmanuel falou só de um, mas aqui ele já sabia que o anticristo ia vir. Jesus ia vir a ser sacrificado, porque esse Jesus que deu o Espírito de Deus para fora, que poderia ser o próprio Cristo aqui, ele gerou ato consciente de um corpo comum. Hora nenhuma ele pode ser o Cristo, porque o Cristo muitas das vezes ele está com o Pai, ele está postando como Pai. Se ele está vindo aqui dando um reflexo da imagem do corpo, ele vai refletir um corpo comum. Então essa ciência de Deus sendo bem e o mal, né? Aqui no mal aqui, ele vai pedir relacionamento social. E aí vocês que estão habitados corpo e espírito aqui, isso aqui é para uma pessoa comum. Entre corpo e espírito, vocês vão decidir se vocês querem verdade ou se vocês querem a falsidade. Na mesma postura de Jesus, porque Jesus vai ficar ausente. Ele vai ficar ausente, responsabilizando todas as pessoas que estão aqui na divisão de bens. Porque no futuro, esse Cristo vai ficar aqui no sétimo. E o anticristo vai embora, e o Cristo entra aqui como pai. E o filho vai ser tomado para Cristo. Então esses dois aqui vai ficar aqui sendo um só, pai e filho. Não é interessante isso? Então Tiago, Pedro e João, essa é a formação correta para dar essa formação, vida, corpo e a glória, certo? Continuando a leitura, versículo 2. E o transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes o tornaram branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Depois que ele transfigurou, presta atenção, depois que Emmanuel transfigurou em Jesus, ele expulsou de dentro do corpo dele palavra da vida, expulsou. Você vê que ele está transfigurado, que ele está mostrando vai fora. Agora eu vou jogar isso aqui tudo aqui para Jesus, na responsabilidade. Bem, esse Jesus aqui não é Emmanuel, porque ele está transfigurado, né, em uma segunda intenção desse corpo de Emmanuel. Então, essa segunda intenção, ela vai representar a minha vida, vai representar a vida de cada corpo aqui em específico, tudo. Aqui, ó. No 6º milênio, cada um de nós vamos ter que responsabilizar pela nossa ação, ou pela falsidade, ou pela verdade, né? Ou pela verdade ou pela falsidade, ou pelo bom relacionamento, ou pelo mau relacionamento, ok? Então, transfigurando, agora sim, Jesus, veja que ele ainda está em vida, Jesus, aí então Cristo, Jesus, aqui Jesus anticristo, e Jesus Cristo, porque mais para frente você vai ouvir ele dizendo, né, que a Pedro, eu te dou graças, por exemplo, porque não confessasse carne nem sangue, mas o meu Pai. Quem é o Pai de Jesus? O Cristo. Quem é o Pai de Emmanuel? O Cristo. Quem é o Pai de Jesus? O Cristo. Porque esse aqui é a imagem do poder de Deus, da glória de Deus. Então aqui, todos os corpos servem esse aqui, certo? Serve esse aqui. Em uma determinada situação, esse anticristo, ele vai estar aqui, ó, no reflexo de um corpo comum. Aqui ele está no reflexo de Emmanuel, aqui o reflexo é uma imagem de um corpo comum. Né? Você vê quando ele vai saindo daqui, ele já vai responsabilizando todos os corpos vivos. Entende? Meu irmão, vamos colocar aqui todos os corpos vivos. Aqui já é uma intervenção divina de Deus, né? Intervenção divina. Esse Pai, esse Filho aqui de Cristo é a palavra da vida. Esse Filho de Cristo aqui é o próprio anticristo. Ele é o próprio anticristo. Seguindo mais à frente, né? E Pedro, tomando a palavra, e disse a Jesus, agora sim, agora esquece Emmanuel, transfigurou, vamos chamar ele de Jesus, está transfigurado, né? Vamos chamar ele de Jesus, certo? Então, agora para daqui para lá é Jesus, verdadeiro Jesus. Pedro, tomando a palavra, e disse a Jesus, Senhor, né? Só para você entender uma coisa, Jesus, ele pode ser o próprio Cristo transfigurado. Por que eu coloquei essa seta aqui? Para dizer que está desligado do corpo. O corpo aqui. Esse corpo aqui representa eu e você, mas esse corpo aqui representa o de Emmanuel. Emmanuel, toda a autoridade de Deus, mas esse aqui representa eu e você, por exemplo, cada corpo em específico, certo? Então, por que muitas das vezes né, esse Cristo aqui, ele vai ficar na mesma postura? E Pedro, tomando a palavra, e disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, e uma para Elias. Por que ele disse isso? Olha só, se você contar aqui, ó, palavra da vida, e o tabernáculos, muitas vezes, é um espírito divino, né, que o corpo ele encobria. Era uma sabedoria divina, né? Mas vamos ver o que Jesus disse, né? Porque, na verdade, ele não queria confessar uma física quando ele ainda estava consciente que Emmanuel estava junto a ele. Nesses tempos aqui, Emmanuel e Jesus já estavam junto no corpo, certo? Como Jesus tinha consciência no Pai, e o Pai também tinha consciência no Filho, porque aqui estava o Cristo, o anticristo, antes da morte. Esse daqui era o Pai e esse daqui era o Filho, porque o Cristo estava aqui, porque não tinha sacrifício. O Filho, o Pai só foi embora, só desligou da cruz quando morreu Emmanuel. Então morreu Emmanuel, então ele desligou do Pai e formou o anticristo, certo? Mas essa situação, ela só vem acontecer após a morte. E estando ele
e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o rosto e tiveram grande medo. Por que eles tiveram grande medo? Porque aí havia um sacrifício, certo? Porque esse Jesus, estando coabitado com Emanuel, ele ia entregar Emanuel ao sacrifício. Então não ia ter mais palavra da vida. E aqui, por isso que Moisés e Elias desabitou e formando uma imagem de um corpo comum. Se ele formou a imagem de um corpo comum, ele se transformou em anticristo e anticristo junto. Cristo anticristo. Com o espírito, com apenas o espírito. Ele ignorou esse corpo e ignorou esse corpo. Ele ignorou o corpo do relacionamento social e o corpo onde Deus estava coabitado junto com o Emanuel. Aí a palavra da vida ia cair para Pedro. Ele ia responsabilizar Pedro aqui no corpo, certo? Se responder Pedro. Eu digo Pedro porque ele é uma simbologia dos atos, todos os atos conscientes. Porque ele é simbologia. Mas essa palavra da vida ia responsabilizar todos os corpos. Porque Jesus, depois do seu sacrifício, ele ia desligar de Cristo. Desligou de Cristo, todo mundo cai na divisão de bens. Entendeu isso, irmãos? E aí vocês vão ter que responsabilizar por todas as vossas ações. É simples assim. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levante-vos e não tenhais medo, né? E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe respondeu, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem, quer dizer, até que o anticristo seja ressuscitado dentro dos mortos. Até que o Filho do Homem. Não, esse Filho do Homem aqui, ele não tinha morto ainda. Porque ele já estava prevendo que o anticristo ia vir. Nesse meio tempo, Jesus aqui estava junto a Cristo. Ele era o próprio Cristo. Antes que ele morrer. Lembra, essas divisão aqui, presta muita atenção. Então, antes que ele morra, Jesus era o Cristo. Morreu, irmão, é anticristo. E ninguém conteis essa visão. E eis os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, Elias viera primeiro e restaurará todas as coisas. Bom, o que ele quis dizer que Elias primeiro? Veja aqui, ó, Elias é vida, aqui está a vida, palavra e a vida. Então, vida, o corpo veio aqui, certo? Esse aqui é Elias. Elias, que quer dizer o corpo de Emanuel. Ele diz, veio primeiro, ele já veio. Então, aqui já passou para Jesus. Então, já veio. Veja mais o que ele diz. Olha, mas digo a vós que Elias já veio e não conheceram. Né? Então, entrou Jesus, que ninguém conheceu, pediu relacionamento social, ninguém compareceu. Então veio Jesus, mas disseram-lhe tudo o que quiser, mas fizeram-lhe tudo o que quiserem, e assim farão a eles também, e padecer o Filho do Homem. O Filho do Homem, padecer o Filho do Homem. O que ele quer dizer? Vai padecer a imagem do corpo. O Filho do Homem é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai entrar aqui, responsabilizando aqui, ok? E todo mundo cai na divisão de bens, entenda isso. Entende? Dessa forma que todo tem que responsabilizar pela sua ação. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.